coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado, amigos, amigas da Seiichi Noye, sejam bem-vindos. Quero também desejar umas boas-vindas àquelas pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez aqui no canal do YouTube Seiichi Noye. Puxa vida, não é? Que alegria estar aqui com vocês. Bom, nós estamos estudando aqui, eu estou dizendo, né? Eu e vocês aqui estamos estudando o livro A Inexistência da Doença, ok? Esse livro aqui, A Inexistência da Doença. Nós vamos fazer uma sequência de estudos. Nós já fizemos hoje, o primeiro dia, na parte da tarde, e aí você vai pensar, poxa, mas eu não assisti e agora, perdi. Não se preocupe, eu vou retomar alguns conceitos importantes, tá? Para você que só pode assistir na parte da noite, mas uma boa dica aí seria você dar uma olhadinha no vídeo anterior que está disponível no canal do YouTube, tá bom? Então, enquanto você aproveita aí, está no nosso YouTube, também aproveita aí para dar uma curtida na gente aí, a turma diz dar um like, né? Curtir a página do Facebook da Seiichi Noye, ativar o sininho para a gente conversar com você. Assim que a gente solta alguma coisa, a gente manda um aviso para você toda vez que tem novidades no canal do YouTube da Seiichi Noye, tá bom? Grande alegria estar aqui com vocês. Então vamos retomar rapidamente. Eu estou falando do livro Inexistência da Doença, ok? Na coleção do professor Masaharu Taniguchi, é o volume 5 dessa coleção. E eu fiz uma introdução utilizando o capítulo 4 do livro Namoro, Casamento e Maternidade, tá bom? Que é outro livro que a gente está usando no estudo. E por fim, Minhas Orações também. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro Minhas Orações, tá? Bom, vamos lá, então vamos passar rapidamente os conceitos que eu passei na conversa que a gente teve hoje à tarde, para que quem está reprisando e está continuando, quem está assistindo, perdão, não reprisando, né? Quem está assistindo a continuidade, relembre, e você que não pôde assistir à tarde, vai tomando consciência daquilo que a gente já conversou, tá bom? Então vamos lá. Seiichi Noye, aparece aí na tela de vocês, né, a palavra Seiichi Noye. Expliquei que essa palavra Seiichi Noye tem um significado extremamente profundo e belo, né? Seiichi Noye significa o próprio universo, tá aí, né? Isso está no Namoro, Casamento e Maternidade, capítulo 4. Seiichi Noye representa o próprio universo, ok? Mas quando que ele é a representação do universo perfeito, né? Quando é realmente Seiichi Noye? Então aqui vem o ideograma Sei, né, que significa, entre outras coisas, vida e nascimento, e o professor Masaharu Taniguchi explica que o Sei, vida e nascimento, significa o próprio amor, ok? E depois o ideograma Cho, que nesse caso está representado aí por esta imagem que vocês estão vendo. O Cho significa então expansão, significa expandir-se na tela do tempo e do espaço, e é uma ação da sabedoria, ok? E aí, quando a gente diz, por exemplo, o no, que é a partícula de ligação, né, entre o Seicho, no, e finalmente o ie, que é lar, casa, mas é a morada, né? A morada, não é a casa que você mora, o lar que você mora, é a própria morada, ok? Isso está representando, então, a imagem verdadeira, a perfeição. Ou, se vocês quiserem, né, como está em Gênesis capítulo 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança,
e a imagem de Deus o criou homem e mulher. Então vocês vejam que esta representação da perfeição também acontece, está presente na Bíblia. E para finalizar, em Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Ok? O que eu trouxe aqui, muito rapidamente, foi justamente para mostrar que tanto a Seite Noé quanto no cristianismo, quanto no budismo, no islamismo, todas as religiões, elas trazem essa ideia de que tudo que foi criado por Deus é perfeição. Tudo, a existência é a perfeição. E aí nós explicamos na conversa anterior, como é que eu posso identificar essa perfeição? Aonde que ela está presente, que pode mostrar para mim que a perfeição é, de fato, a essência do universo. É o que existe de verdade. Lembram-se que eu conversei com vocês, a diferença entre existir e manifestar, né? Tudo que existe é o que foi criado pela grande vida do universo, por Deus, pela vida. E tudo que está manifestado é uma distorção temporal, uma distorção na tela do tempo e do espaço. Ok? Então não é uma existência verdadeira. A isso a gente então observa o próprio universo. Os planetas organizados, em harmonia, Sol, Terra, Lua, tudo em harmonia. Se desarmonizar, a vida não prospera aqui no nosso planeta. Meu corpo carnal, seu corpo carnal. Bilhões de células nesse exato momento, bilhões de células nesse exato momento, trabalhando ordenadamente, harmoniosamente para nos manter aqui, vivos. Saudável, saudável, harmonia. Doença, desarmonia. Toda vez que acontece uma desarmonia, o universo se organiza para harmonizar. Se você desmatar uma área, infelizmente isso tem acontecido constantemente no nosso país, né, no mundo inteiro também, um desrespeito à natureza, mas, eventualmente, se você desmata uma área e deixa ela quietinha lá, essa área vai se regenerando, ou seja, ela busca voltar ao seu estado natural. Os animais que ali vivem começam a ter as quantidades exatas um com o outro, que existe uma relação muito importante e harmônica entre eles. A harmônica que eu estou dizendo, não é porque que o lobo, não é que a onça não vai se alimentar do outro animal, mas acontece que sempre há uma relação de equilíbrio nessa história, de harmonia, entre aquele que se alimenta, aquele que é alimentado, entre as plantas e os insetos, tudo harmonioso. Essa é a essência do universo. A isso nós estamos dizendo que há uma representação da imagem verdadeira na tela do tempo e do espaço. A tela do tempo e do espaço subdividiu-nos, ou melhor, nós estamos subdivididos na tela do tempo e do espaço em individualidades. Isto é a ação da sabedoria. Marcos, indivíduo. Maria, indivídua. João, indivíduo. Carlos, indivíduo. Romeu, indivíduo. Patrícia. Todos nós somos indivíduos. Unidos por um propósito. Unidos significa amor. Unidos por um propósito, realizamos belíssimas obras. Desunidos, caos. Unidos, cosmos, harmonia. Células do corpo, unidas em torno de um propósito, harmonia, traduzindo, saúde. Células do corpo, desorganizadas, trabalhando por conta própria, individualistas, desarmonia, doença. Pode ser até um câncer. Mas esse não é o estado original. O estado original é a saúde. A gente pode ver aí pessoas hoje provando que com idades avançadas, 70, 80, 90 anos, em plena atividade, coisa inimaginável antigamente. Claro que a medicina colaborou muito com isso. Mas está mais que provado que a saúde mental ajuda muito nessa história. Eu diria até que mais que 80% nessa história toda. Tá? E aí agora a gente segue
no estudo do livro, olha só. A gente parou na página 27, ou 27 não, 16, tá? É que, na verdade, eu prometi um poeminha na outra conversa que eu tive, né, que eu ia falar hoje à noite. Então tá aqui, daqui a pouco a gente chega nele, tá? Então nós estamos falando justamente que o nosso corpo físico, tá? Ele não pode ser o comandante de tudo. Nós podemos deixar o comando para a grande vida do universo. Ah, mas Marcos, como é que isso eu faço? Nem precisa fazer, já está feito. Você não precisa fazer. Esse é o engano. Você acha que precisa fazer, mas você não precisa, já está feito. Por exemplo, o seu cérebro é um comandante. Se você, por exemplo, entra num jejum, o órgão que não pode de jeito nenhum, não ter energia para trabalhar é o cérebro. O que o corpo inteiro faz? E pode dizer que é o cérebro, não é que faz, mas o cérebro é a máquina. Existe um programador da máquina. E nós estamos falando do programador aqui da máquina chamada cérebro, que é a grande vida do universo. Então, o que é que acontece? O programador preparou o cérebro para dizer o seguinte: opa, está faltando energia aqui, hein? Se está faltando energia, as células do corpo vão direto buscar essa energia. As células vão lá, catam toda a energia, transformam ela e manda para o cérebro. Há um estudo feito sobre isso, Nobel da Medicina, o senhor japonês. Vou dever o nome dele para vocês agora, mas na próxima edição eu vou falar para vocês desse caso, do que foi descoberto sobre o jejum no corpo humano, tá? Vai ficar para a próxima, vai ficar para amanhã, na próxima quinta-feira à tarde. A gente está conversando com vocês às quintas-feiras, né? Na próxima quinta-feira à tarde a gente vai conversar sobre isso. Então, o corpo humano prepara-se para mandar energia para o cérebro. Isso é a ação da vida, está pronta. É a ação da imagem verdadeira que está dentro de você. Se você quiser falar do Filho de Deus que está dentro de mim, pode falar. Essa é a ação da grande vida. Eu me empolgo quando eu falo disso, porque é belíssimo. É algo assim que toca fundo no coração da gente. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, né? Quando o instrumento deixa de obedecer à orientação do Senhor e age conforme a própria vontade, não pode acontecer-lhe outra coisa senão a autodestruição. Se nós abandonarmos, né, essa consciência, por exemplo, se eu morrer, a minha consciência se apaga e o corpo vai se deteriorar. Mas o que apagou-se, na verdade, o que saiu do meu corpo? A gente vai dizer, o cérebro parou de funcionar, mas na verdade é a grande vida que habita dentro de mim, que está lá no meu espírito e vamos seguir viagem para outros caminhos. Mas na verdade, o que ele está querendo dizer é que isto pode acontecer sem a morte, quando há um desarranjo, um descompasso interior. Então, quando o instrumento deixa de obedecer à orientação do seu senhor, age conforme vontade própria. A isso nós chamamos de egoísmo. A isso a gente chama de individualismo. Volto ao conceito a sabedoria nos dividiu em individualidades. Se essas individualidades estão unidas em prol de algo maior, então significa que estão trabalhando juntas, aí tem harmonia. Se uma individualidade resolve trabalhar por conta própria, a gente chama de individualismo, egoísmo, egocentrismo. Pode dar o nome que você quiser, individualismo, egoísmo, egocentrismo. Este individualismo faz com que a pessoa, ou pode ser a própria célula, ou pode ser qualquer coisa, haja por conta própria, causando danos. Pode ser para a sociedade, pode ser para o corpo físico. E aí então ele diz, ora, temos que trabalhar, não é, com a mente da imagem verdadeira. O ser humano deve render-se incondicionalmente diante do Senhor, ou seja, diante de Deus, ou, se preferirem, diante da mente da imagem verdadeira. Quando se rende obedientemente, incondicionalmente diante de Deus, cura-se da doença. Olha só, quando se rende obedientemente, incondicionalmente diante de Deus, cura-se da doença. Como é que a gente faz isso?
Nós vamos ler a explicação do professor Masaru Taniguchi, mas de fato é o seguinte, é a questão da minha consciência de fé. Então não basta eu dizer eu creio em algo, creio em Deus, creio na imagem verdadeira, creio em Buda, creio em Alá. Não basta dizer eu creio, você tem que sentir-se uno com Deus, sentir-se a própria vida de Deus, a própria vida de Cristo. Quando eu me sinto, aí muda de figura, não é? Então, o que ele continua dizendo é o seguinte, né? Toda doença é resultado de o corpo, que é o instrumento, servo, e a mente, que corresponde a vários servos que compõem em movimento o instrumento chamado corpo físico, tá? Terem se afastado da vida, terem se afastado de Deus. Como é que eu me afasto de Deus? Como é que eu me afasto da grande vida? Tá? Eu me afasto com pensamentos egoísticos, com pensamentos mesquinhos, com medos, com temores, porque às vezes a pessoa é muito boa, tem um coração grandioso, mas traz medos dentro de si. Ou às vezes, mesmo sendo muito boa, passou por uma situação muito triste na vida, guarda isso dentro de si. E aí, guardando isso, uma hora isso vai ter que sair. Vai ter que ser eliminado. É uma desarmonia mental que está guardado dentro de você, então isso vai sair. Não é para te castigar, não é para te punir, é simplesmente para te alertar que alguma coisa que está lá dentro de você não pode ficar. E aí você tem que entender o seguinte, quem é que me criou? Quem foi o Criador? É a grande vida do universo, é aquele que promove a harmonia em todas as coisas. O meu corpo está em harmonia agora, o universo está em harmonia, tudo está em harmonia. Quando há uma desarmonia, a gente procura buscar harmonia porque ela é o princípio, esta é a criação. Eu estou lá com uma hortinha lá em casa, e pequenininha lá, tem só uns temperos, né? E então a gente vê quando aparece, por exemplo, um fungo, alguma coisa assim, o que denota esse fungo? Tem, né, a agricultura convencional vai lá e pá, mete veneno naquilo lá. Mas se você estudar a fundo, as plantas têm a própria autodefesa contra um fungo que a ataca. Então está faltando alguma coisa, está faltando talvez um alimento lá para ela, um nutriente lá na terra, não é? Para que ela se fortaleça. Pode ser que esteja, a gente descobriu isso estudando um pouquinho sobre essa questão, pode ser que esteja faltando alguma outra planta amiga dela, que numa relação simbiótica elas conseguem uma trocar energia com a outra, trocar, né, cheiros, odores, etc., que espante aquele fungo que normalmente ele não atacaria. Eu conversando uma vez com um senhor lá em Barra do Turvo, que saudades de Barra do Turvo, nós ficamos ali hospedados numa agrofloresta, uma experiência incrível. E aí eu estava perguntando para um agricultor que trabalha com agrofloresta a respeito da questão das formigas, né? Formigas que já foram consideradas grandes inimigas, né? Teve uma época aí que dizia que nós tínhamos que matar todas as formigas. E aí ele disse, não, a formiga é grande aliada minha. Mas por quê? Porque quando ela, por exemplo, ataca uma planta, uma árvore, alguma coisa assim, ela está querendo dizer para mim, olha, está no lugar errado ou está faltando alguma coisa. Então ela me avisa, ou eu mudo aquela planta de lugar, ou eu vejo o que está faltando no solo e completo aquele nutriente, ou coloco uma outra planta do lado daquela planta, que elas trocam, por exemplo, nutrientes, etc. Tal. Isso é harmonia, gente, está dentro de você, esse é o princípio. Desarmonizou, quero harmonizar. Por quê? Porque a harmonia é o processo. Levante e anda, você já está curado. Essa é a ideia radical da Seicho-no-Ie. A doença pode estar manifestada, mas não existe porque Deus não a criou, porque a grande vida não a criou. O que Deus criou foi a harmonia, foi a imagem verdadeira. Então você já está curado, basta você dizer, estou. Sim, estou, porque o princípio universal é Deus, é a imagem verdadeira, é a harmonia, se você preferir, então. E aqui o professor Masaru Taniguchi continua. Quando o tratamento mental, espiritual ou material é realizado de forma que nos leva a privar a consciência de que somos seres autônomos, ele está dizendo sobre tratamentos.
fazendo um parênteses aqui. Aqui ele entra numa questão interessante, que eu falei no nosso encontro anterior. Nós não estamos aqui para fazer com que você dependa da gente. Ao contrário, nós estamos aqui querendo que você se liberte de tudo e de todos, não de forma egoísta. Que você se torne o sacerdote de si próprio, o preletor de si próprio, digamos assim, né? Aquele que comanda a sua própria vida. E aí ele diz assim, se você for procurar qualquer tratamento, seja ele mental, espiritual, aqui podemos dizer religioso ou material, de forma que você é levado a privar-se da sua consciência, da consciência de que você é um ser autônomo, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e pensar que não consegue viver sem depender de outras pessoas ou coisas, isto é, de algo que não seja Deus, ainda que a doença seja temporariamente curada por esse tratamento, devemos dizer que ele não tem efeito. Dizer que ele tem, aliás, assim, dizer que ele tem efeito negativo, é pior ainda. Dizer que ele tem efeito negativo para o desenvolvimento da conscientização do nosso Deus interior. Mas espera aí, como assim conscientização do nosso Deus interior? O que o professor está querendo dizer aqui é que, na verdade, se eu me apego a algo, a alguém, seja o que for, eu perdi minha própria liberdade de ação. Aí a minha consciência, né, porque o nosso propósito primeiro, estar aqui nesse momento, é expandir a nossa consciência. Expandir a nossa consciência para que a gente se sinta e para que a gente haja cada vez mais como filho de Deus, uma grande vida do universo. Qualquer coisa que você fizer, ou que fizerem para você, que faça com que você perca esta consciência, está errado. É uma invasão. Não torna você mais autônomo, torna você dependente. Isso é muito perigoso. Então, ao contrário, o professor Masaru Taniguchi é uma pessoa que quer libertar as pessoas. Nos seus textos, o professor Seiichi, vamos dizer a Seiichi Onoye, né? O professor Masaru Taniguchi, as esposas que escrevem também, trabalham para que você se torne cada vez mais autônomo, dono de si próprio, não individualista. Porque quando eu digo autônomo, auto é próprio, nomi é regra. Autônomo é justamente aquela pessoa que consegue compreender que as regras estão nas relações e não nelas em si. Este é o ser autônomo. A palavra é autônomo, auto próprio, nomia, regra. Autônomo é o ser que conhece as regras, sabe trabalhar nas regras ou nas leis, você pode dizer assim, mas entende que as leis não existem por si próprias, elas estão na relação com o outro. Então, tornar-se autônomo é tornar-se aquele que se relaciona com Deus, mas ao mesmo tempo, ao relacionar-se com Deus, usa a sua individualidade em prol do próximo, trabalha para o próximo, ajuda o próximo, age em relação ao próximo. Ah, mas o que eu posso fazer para agir em relação ao próximo? Pode até varrer a calçada em frente à sua casa e a calçada dos vizinhos. Pode presentear os seus vizinhos com uma revista da Seiichi Onoye ou com outro presente, que seja um livro. Pode trabalhar em prol da humanidade, orando para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua vizinhança. É isso. É assim que a coisa funciona. É assim que você se torna mais autônomo e você amplia o seu relacionamento com Deus. Nem sei se amplia, porque na verdade você já é filho de Deus. Na verdade você só toma mais conhecimento de que aquilo está em si. Página 18. Deve-se levar as pessoas a descobrirem o seu eu eternamente imortal. Tá? Então nós devemos levar as pessoas aquilo que eu estava falando. A consciência que o seu eu verdadeiro é eternamente imortal. Você é imortal. Você que está nos ouvindo agora é imortal. Nem o vírus, nem a bactéria, nem nada pode tirar essa tua imortalidade. Seu corpo
tem elementos suficientes para poder agir em qualquer circunstância, contra qualquer ser que entre no seu corpo. A chamada resposta imunológica. Essa resposta imunológica é a maior prova de que a harmonia é a essência do universo. Porque se entra um vírus, se entra uma bactéria dentro de você, o seu organismo imediatamente, estando ele, né, bem preparado, unido à grande vida do universo, o organismo já vai lá, imediatamente sabe de sabedoria como agir para impedir que aquilo progrida dentro de você, porque aquilo chama-se desarmonia. E o teu organismo trabalha em prol de você. O seu organismo, a gente diz, essa grande vida de Deus trabalha a seu favor, para harmonizar a situação. E continua ele, né? Quando tornamos nossa mente totalmente livre, abandonando até o desejo de ser curado, constatamos que a doença não existe. Quando tornamos nossa mente totalmente livre, abandonando até o desejo de ser curado, constatamos que a doença não existe. Aí é a hora de coçar a cabeça. Você vai entender isso ao longo do estudo. Vou dar exemplo para vocês, e o professor Masaharu Taniguchi dá exemplo também. Como assim? Não estou entendendo, que história é essa? Abandonar até o desejo de ser curado? Mas justamente eu quero ser curado. Como é que eu vou abandonar o desejo de ser curado? Ser curado não é o natural? Como é que eu abandono o desejo de ser curado? Calma que a resposta vem, tá bom? Aguenta aí, você vai ter que segurar um pouquinho, porque afinal de contas, quando você lê isso, você fica curioso. E o professor Masaharu Taniguchi vai responder isso ao longo do nosso estudo, tá bom? Então agora eu vou aqui para a página 28, tá? Você se lembra que eu falei para você que a gente tinha lá um poeminha, né, para falar um pouco para você, que é um poema que está na página 28 do Inexistência da Doença. Na verdade, se trata de história do Dr. Basho, né? Esse doutor, ele era uma pessoa assim bastante carrancudo, sabe? Era um cara assim que diz que muito mal-humorado. O professor Masaharu Taniguchi conheceu ele, tá? Certo dia o Dr. Basho estava lendo um livro. Não, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, que eu vou até falar um pouquinho do papo que ele tem com o Basho. Está aqui, ó, vou te dizer, isso está na página 21, tá? Então, o mestre conta assim, ó, isto aconteceu quando eu era aluno da escola do ensino fundamental 2, em Ichioka, né? Lá no Japão. Então, havia um médico que examinava os alunos daquela escola, muito nervoso, chamado Dr. Chozen Basho. Num dos exames físicos que ele realizou no professor Masaharu Taniguchi, o professor não queria fugir da natação, né? Então, aí ele disse o seguinte, olha, como eu não queria frequentar as aulas de natação, né? Eu falei, doutor, numa aula de artes marciais, fui atingido no ouvido com a espada e fiquei com o tímpano rompido. Olha aí, até o professor Masaharu Taniguchi aprontando na escola, né? Lá no Fundamental 2, né? Falando que ele tinha sido ferido por uma espada porque não queria frequentar as aulas de natação. Olha que danadão esse professor Masaharu Taniguchi. Aí o médico, então, examinou meus ouvidos e me respondeu, não está rompido coisa nenhuma. Então, ele diz, o médico vivia carrancudo, nervoso, irritado, e graças a essa irritação, ele vivia com problema estomacal, porque quando você fica irritado, né, você fica lá irritado, você fica lá com problemas estomacal, né? Você vai liberando cada vez mais o ácido, né, no estômago, e aí pronto, né? Dá problema sério de estômago, né? Dá azia, enfim, dá uma série de problemas de refluxo, etc. Porque a pessoa está sempre pronta para explodir, né? Para atacar, né? Então a gente precisa saber controlar essa ânsia. E como é que fez o doutor sobre essa questão? Então, ele passa, né, fala um pouquinho sobre um dia que ele se espantou a olhar para o espelho, viu como ele era carrancudo, né, fala sempre franzido, meio arcado, assim, né? E ele começou a perceber, através da leitura de livros, né, que justamente ele tinha maus hábitos e resolver substituir esses maus hábitos, tá? Então, depois, né, que ele descobriu os 3 maus hábitos dele, ele resolveu, então, modificar
esses maus hábitos. Está aqui, então. Não manter sobrancelhas franzidas. Estou olhando aqui para vocês aqui, estou vendo aqui se eu estou franzido também. Criar... peraí, acho que eu pulei aqui. Pronunciar branda e claramente as palavras, tá? Então não manter a sobrancelha franzida. Criar, falar, né, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, voltando. Pronunciar, na verdade. Pronunciar branda e claramente as palavras. Manter a postura corporal correta. E ele passou a ensinar isso para as pessoas. Não franzir, sorrir, não franzir. Falar as palavras de forma clara, pronunciada, calma, né? E manter a postura corporal ereta. E aí ele escreveu esse poeminha aqui, que está aqui, ó. Ser bondoso com o próximo, não se preocupar com a aparência, não franzir as sobrancelhas, manter sempre o tronco ereto e o sorriso aberto. O aberto foi por conta minha para rimar, mas não tem o aberto aqui. Que eu falei que era um poeminha, mas na verdade está faltando uma rimazinha aqui, né? Ser bondoso com o próximo, não se preocupar com a aparência, não franzir as sobrancelhas e manter sempre o tronco ereto e um sorriso aberto. E um sorriso. Quem possui sentimento de amor ao próximo, aí diz o professor Masaru Taniguchi, vive com a mente natural. Não se preocupa em manter a aparência, não costuma ficar com as sobrancelhas franzidas, mantém a postura correta, a mente tranquila e sempre sorridente e torna-se saudável. Então, realmente, a alegria é um dos componentes importantíssimos, porque só pode estar alegre quem está seguro. Quem está inseguro não está alegre. Se eu realmente sou uma pessoa que creio, então naturalmente vem uma alegria. Você pode até dizer para mim que, mas eu conheço pessoas alegres que morreram de doenças. Sim, claro. Por isso que eu disse que é um dos componentes, porque às vezes a pessoa é alegre, mas a gente não sabe o que ela traz dentro do inconsciente dela nas camadas mais profundas. Às vezes é alegre verdadeiramente, gosta de alegrar as pessoas, mas às vezes traz um sentimento de tristeza, uma mágoa, ou passou alguma coisa que marcou muito negativamente a vida, e aquilo fica guardadinho lá num canto, e chega uma hora que pode emergir, tá bom? E ele continua, então, escrevendo. O primeiro verso da poesia acima, ser bondoso com o próximo, é o mesmo que praticar dedicação e amor ao próximo. Não nos sentimos bem, ele diz, e nos reprovamos quando agimos com egoísmo. Olha, se tiver uma ou duas, três pessoas que agindo egoisticamente se sente bem, tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas não se sente bem sendo egoísta. Ao passo que nos sentimos bem, experimentamos uma felicidade quando nos dedicamos ao próximo. Então aqui está uma dica incrível para você manter-se saudável. O professor Masaru Taniguchi diz que quando a mãe dele saía para fazer compras, ele varria por conta própria a casa, né, deixava tudo limpinho, e quando a mãe o elogiava, quando ela voltava para casa, ele se sentia muito feliz. Ele fez aquilo espontaneamente, né? E ele vai dizer aqui, né, que esse é o primeiro passo, né? Então, dedicar-se em prol dos outros, por iniciativa própria, sem ser ordenado, constitui fonte de alegria da vida e promove a saúde. Constitui fonte de alegria da vida e promove a saúde. O segundo aspecto que ele vai falar aqui, rapidamente, é justamente o tipo de atitude mental onde você aceita ou não aceita aquilo que uma pessoa está dizendo. Então ele conta que, às vezes, ele ia fazer uma palestra, né, em determinado momento, ele conta aqui um caso que a pessoa pergunta para ele, professor, eu sofro de insônia, né? O que acontece? Minha cabeça sempre dói, etc. Tal. Isso é atitudes egoístas. Aí a pessoa se chocava com a resposta dela, você precisa ser mais dócil, tal. Se chocava com a resposta dele, perdão, saía franzido. Mas naquele mesmo local, às vezes tinha uma pessoa que o procurava e dizia assim, olha, aquilo que o senhor falou tem razão, eu me percebo uma pessoa muito egoísta mesmo, sabe? E quando o senhor falou aquilo, eu fui tocado profundamente, me arrependi, de fato, do meu egoísmo. E olha, por incrível que pareça, a dor de cabeça desapareceu.
Então ele vai falando aqui na página 29, justamente sobre a diferença entre a pessoa que muitas vezes ela se coloca na defensiva, é o ego, né? Sou eu, ele está me ofendendo, quem é ele para falar assim comigo? E acaba não deixando o coração aberto para corrigir a atitude mental que estava causando aquela doença, aquela enfermidade. E ele vai contar o caso justamente dessa pessoa, né? Aqui na página, como eu falei para vocês, deixa eu ver, na página 29, né? Justamente ele conta o caso, quem quiser ler depois o caso completo aqui, tá? Então assim funciona, ele diz aqui, o poder curativo da verdade. Não sou eu quem cura. Dependendo da forma como recebem as palavras, olha só, não sou eu quem cura, não é o livro que vai curar. Dependendo da forma como a gente recebe as palavras da verdade, as pessoas curam-se por si sós. Eu falei que a gente queria tornar você independente, autônomo, perdão, a palavra é autônomo. Assim sendo, dedicar-se em benefício a outrem promove a saúde. Então ele vai justamente falar isso, olha, a autonomia ela vai começar também quando você diz, olha, como é que você recebe essas palavras? Autonomamente, ou seja, autonomamente significa relação com a regra, com a norma, com a lei. Autorrelação. Então a relação que eu tenho com a lei, com a norma, com a regra, com a verdade, sou eu que decido. Por isso que é autonomia. Autonomia, nomia de regras. Tá ok? Então, eu fiquei devendo aí para vocês no próximo estudo, a gente vai conversar um pouquinho, vai avançar mais um pouco, livro bom para a gente ler, né, para a gente estudar. E eu vou falar então daquela questão do Nobel da medicina, tá? Fiquei devendo para vocês. Nosso próximo encontro eu vou falar sobre o Nobel da medicina, tá legal? E agora a gente vai ficar com as perguntas e respostas. Muito bem, voltamos. Vamos lá. Se você quiser mandar a sua pergunta para a gente, pode mandar para pergunteaopreletor@sni.org.br, tá? Tá aparecendo aí na telinha para você, pergunte ao preletor, tá aí, né? pergunteaopreletor@sni.org.br, olha lá, e você manda um e-mail. Ou a gente responde aqui, ou nós vamos enviar um e-mail para você, tá? Não se preocupe, você não vai ficar sem resposta, tá bom? E a gente envia um e-mail com a resposta da sua questão. Aqui veio uma pergunta para nós aqui, assim, estou com alergia apenas na mão direita, que fica com algumas feridas que coçam muito. O que devo fazer? Lembre-se que eu falei para você que nós desejamos que você se torne uma pessoa autônoma, não é verdade? Ou seja, quando você pergunta, estou com alergia apenas na mão direita, você está querendo saber a relação entre causa e efeito, ok? Bacana, quem deu esse passo para identificar causa e efeito já deu um passo grandioso. Mas só que nós temos que avançar para além da relação causa e efeito, porque senão a gente está preso o quê? À lei de causa e efeito. E isso não é liberdade. Nós estamos querendo chegar na autonomia. Quando você tem alguma dúvida, pergunte a quem sabe. Aí você vai dizer, pergunta ao preletor. Tudo bem, a gente responde com muito carinho. Mas Deus pode responder para você, mas Deus pode. Você pode perguntar a Deus. Deus, eu estou com essa alergia na mão direita. O que é que eu faço? Faço oração, perguntando a Deus o que é a alergia. Tá? Eu posso até dizer para você, por exemplo, né, que a verdade 3 não é a verdade da vida 3. A verdade 3, eu vou até ver aqui, está na página 154, vai falar sobre doenças, eczemas, etc. e tal. A verdade 3, está na página 154. Mas é importante saber o seguinte, todo processo alérgico é desejo de afastar alguém. É desejo de manter a pessoa, ou alguém, ou a coisa afastada. Irritada, né? Irritação da pele, já diz isso. Então, eu fiquei irritado com alguém. A mão direita, né, as mãos podem representar a parte masculina ou feminina, a mão direita pode representar a parte feminina, tá? Pode ser uma amiga, pode ser a sua mãe, pode ser
a sua namorada, a sua esposa, porque a gente não sabe se você se é casado ou se não é. Então você pode estar com uma alergia com alguém. Tá? Pode ser uma mulher, pode ser. Alergia, irritação, né? Irritação, irritado com alguém. Pele é aquilo que me faz ter contato com o outro, ou com o ambiente onde eu estou. Se eu não quero estar aqui, então eu já mando essa ordem para o subconsciente. Detesto estar aqui. Não gosto de estar aqui. Estar aqui me irrita. Estar perto de você me irrita. Estar perto de você, né, não me faz bem. Ou você fez algo no meu passado, está tentando consertar, mas não apaguei. Então, posso manifestar doença de pele. Porque olha só, né, se eu tiver com a pele toda, né, cheia de feridas, quem é que vai se aproximar? Você não vai querer afeto. Então eu não quero afeto, afetar. Afeto vem de afetar, né? Aí eu afeto. Não quero afeto, então obviamente eu crio essa distância. Como é que eu faço, Marcos? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Primeiro, mão, você é perfeita. Olha, a mão esquerda está perfeita, a mão direita também vai ficar igual à esquerda, porque tudo é perfeição. Você já está curada minha mão, já estou curada, porque eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, já estou curado, já estou curado, já estou curado. E aí reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Perdoe a pessoa que você tem que perdoar, ou então agradeça o lugar onde você está. Onde você mora, onde você vive, onde você trabalha. Agradecer. Muito obrigado, eu já perdoei você, já perdoei eu, você somos uma só vida. Está aqui, né? Oração da reconciliação. Este livro, inclusive, é um livro de orações, o capítulo 2, por exemplo, está aí, ó, saúde. É o capítulo da saúde. Ao consultar o médico para ativar o fígado, para melhorar a visão, para transmitir pensamento positivo, para normalizar a circulação, para doença cardíaca. Mas será que essa oração funciona? Ela funciona porque ela toma de você aquela ideia que a doença existe. A oração vai funcionar porque ela vai também te conscientizar que o fígado, o rim, a visão, a essência deles é a harmonia, é a saúde. Tá bom? Vamos lá avançar um pouquinho mais, então, para a próxima. Gostaria de saber o que é e quando sentimos dores nas costas. Vamos lá, mais uma causa e efeito. Quando é que a gente vai se libertar da ideia de causa e efeito? Quando é que a gente vai se libertar de buscar, encontrar a relação, né? Essa é a causa, esse aqui é o efeito. Qual é a causa e efeito? Faz parte, né, da nossa estrutura maquinal, né? Do cérebro, faz parte disso, né? Claro, se alguém jogar uma bola aqui, a bola vier quicando, eu já vou querer olhar para onde veio a bola, né? Se tem um efeito, alguma causa teve. É bacana isso, já é um avanço, mas nós estamos aqui para tornar você autônomo. Gostaria de saber dores nas costas. As dores nas costas, né, pode representar relações com aqueles que sustentaram ou sustentam a nossa vida, relacionamento com os nossos pais, relacionamento com os nossos antepassados, se for parte de coluna, se for parte das costas, tá? Também, muitas vezes eu não quero virar para trás para ver alguma coisa, tá? Ou seja, eu não quero conviver com alguém também. Pode atingir a pele, como eu falei anteriormente, pode dizer, né? Eu dei de costas para ele, a gente não diz isso? Eu dei de costas. Cuidado, pode estar desprezando alguém, né? Deixa essa pessoa aí, não vou. É uma boa pessoa, mas não estou nem aí. Dei de costas para ele. Sabedoria popular, né? Dei de costas para ele. Problema nas costas. O que eu faço? Marcos, vai lá você de novo. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Harmoniza com essa pessoa que você deu de costas aí. Ou se é com os antepassados, você vai aprender a fazer a oração dos antepassados por gratidão a eles. Se é com o papai e com a mamãe, agradecer papai e mamãe. Tá bom? É o caminho, não tem outro caminho. Não tem como a gente fugir disso. Esse é o nosso caminho. A gente conhece pessoas que simplesmente passaram 3, 4, 5, 6 meses só dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Criaram o hábito de falar muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
E às vezes pessoas que se curam dessa doença, de uma doença qualquer, de repetir muito obrigado sem saber sequer qual foi a causa. Veja como é o amor de Deus. Não precisa nem chegar na causa. É só eu dizer muito obrigado, profundamente muito obrigado, que a gratidão gera a harmonia interior. E gerando a harmonia interior, nós estamos curados, tá bom? Mas como eu falei para você, tem aí uma referência, né? Essa da coluna, ou da coluna, das costas, né? Você pode ver até na Preleções sobre a Sutra Sagrada, livro, tá? Preleções sobre a Sutra Sagrada. Está lá na página 132, 133, Preleções sobre a Sutra Sagrada, vai falar sobre problemas na coluna e etc. Preleções sobre a Sutra Sagrada, lá na página 123 tem a dica para você também, mas claro que eu já falei, ok? A causa está aí, tá bom? Então agora nós vamos para o nosso momento oração, nós vamos fazer uma oração com você, porque afinal de contas não basta só a gente conhecer, né? Nós temos que praticar. E eu daqui para frente, a primeira eu falei e fizemos a oração da reconciliação, mas daqui para frente eu gostaria de fazer com vocês a meditação Shinsokan. A palavra Shinsokan significa ver Deus, contemplar Deus com os olhos da mente. E eu vou fazer a meditação Shinsokan básica. Basta você seguir e sentir, como disse o professor Masaharu Taniguchi, abra o seu coração para sentir Deus dentro de você, tá bom? Então, vamos ficar em posição de oração. Se você estiver sentado, preferencialmente sente na ponta da cadeira ou do sofá, junte os calcanhares embaixo da cadeira, fique na posição ereta, lembre-se daquele poeminha que nós lemos, posição ereta, sorriso no rosto, desfranzindo a sobrancelha, junte as mãos diante do rosto como eu fiz, procurando deixar os polegares perto do nariz, sem tocá-los. Concentre-se sempre no baixo ventre, na respiração do baixo ventre. E vamos realizar a meditação Shinsokan. Shinsokan significa ver, contemplar Deus com os olhos da mente. Então nós vamos ver a imagem verdadeira se manifestando em nossa vida. Vamos lá então. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Vamos contemplar o mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus. Aqui onde estou é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus, é o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus, 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 é o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano da infinita vida de Deus, 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 é o oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus, 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 é o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus, 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 é o oceano da infinita alegria de Deus. É o oceano da infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano da infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante. Visualize agora uma luz dourada que desce dos céus, preenche todo o universo, preenche todo o seu ser. Enquanto você mentaliza, você inspira lentamente o ar através das narinas,
jogando então este ar para o baixo ventre, que na verdade não é simplesmente um ar, é a própria força universal, a vida de Deus que está fluindo para dentro de você. Então inspire lentamente, enquanto inspira, mentalize. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, inspire, flui, flui. Retenha este ar no baixo ventre, o máximo possível mentalizando. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido. E naturalmente vá liberando o ar, mentalizando. Sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Voltamos à inspiração. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Inspire. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Retenha o ar no baixo ventre, mentalizando. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Obrigado, obrigado, obrigado. Desta forma, atingindo a plena consciência de que somos um com a grande vida de Deus, declaramos: já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, obrigado, obrigado. Podemos voltar à mentalização inicial, ou então visualizar a perfeição da imagem verdadeira manifestada na nossa vida em todos os aspectos. Então, quem fez a pergunta sobre a alergia, por exemplo, pode visualizar a sua mão já saudável, você sorrindo e agradecendo e abraçando as pessoas ao seu redor, agradecendo o local onde você mora, onde você trabalha, e a mão totalmente curável. Quem perguntou sobre a questão dos problemas nas costas pode também visualizar-se totalmente curado. Como é que a gente se visualiza curado? Simplesmente visualizando a nossa perfeição da imagem verdadeira, caminhando perfeitamente, movimentando-se para baixo, para cima, agachando-se sem dor nenhuma. Você pode visualizar a sua mão perfeitamente lisa, escrevendo, digitando. E se você tiver outra questão, você que está nos assistindo, visualize essa questão já resolvida de saúde, você já envolto pela vida de Deus. Se algum órgão está apresentando alguma enfermidade, mentalize e visualize esse órgão já totalmente curado. Contemple a perfeição da imagem verdadeira, projetada na tela do tempo e do espaço, através da sua atitude mental correta, e visualize por alguns instantes esta perfeição.
Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então agora nós vamos realizar a oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Pode abrir os olhos. Que maravilha, não é? Pode fazer a prática da meditação Shinsokan todos os dias aí na sua casa, no seu trabalho, tá bom? Com certeza nós vamos ampliando a nossa consciência cada vez mais e essa consciência ampliada faz com que se estabeleça a imagem verdadeira na nossa vida, ou seja, a harmonia, né? O amor, a harmonia, enfim, os atributos desta grande vida do universo. Tá bom? Muito bem, então, olha, dá uma curtida na nossa página, ativa o sininho, entra lá no site da Seicho Noye, sni.org.br. Se quiser saber sobre a nossa literatura, sni.org.br/livraria virtual, tá bom? E a gente continua com o nosso estudo do livro A Inexistência da Doença, no próximo encontro que eu vou ter com vocês, tá bom? Até lá, muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seicho Noye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seicho Noye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seicho Noye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.